com o Serginho na retaguarda, né? Então nós estamos bem. Pois então, vamos começar. Mais um painel virtual, Viamão e o meio ambiente, nesse dia 10 de setembro. Sejam todos bem-vindos, que estão na sala, quem nos acompanha pelo Facebook, SEB Caminho do Meio. E vamos para mais uma quinta-feira aguardada, a 14ª quinta-feira dos nossos painéis. Imaginou, Cláudio Fiorese? Ricardo Pellegrini, estamos na 14ª edição dos nossos painéis. Saudação aos nossos parceiros, Fiorese, que vai tratar de um tema muito importante hoje, aqui, professor do Instituto Federal, Ricardo Pellegrini, que é do SEB Caminho do Meio, coordena o projeto Tupambaé, com convidados especiais. Quero fazer, antes da apresentação mesmo, quero deixar aqui de público um abraço ao nosso querido Vitor Ortiz, aniversariante de ontem. O Vitor é um cara que só podia trabalhar com história, né? Porque ele nasceu ali logo depois da independência, na véspera do aniversário de Viamão, da Revolução Farroupilha. Então só podia dar em história essa figura. Mas seja um grande abraço, viu, Vitor? Fiquei feliz de estar conosco aqui, com o Cláudio Fiorese, com o Pellegrini, com todos os amigos aí da sala, o Felipe, que sempre nos pilota aqui com muita competência, né? O Felipe nos pilota com muita competência. Dizer que esses painéis virtuais aí, eles tratam de Viamão e o meio ambiente, sobre diversos aspectos, sobre vários temas. Tudo na construção da defesa do nosso patrimônio ambiental e também do compartilhamento de ideias e práticas que são saudáveis ao meio ambiente, que são de respeito ao meio ambiente. Principalmente agora que nós estamos vivendo essa época estranha, né? Nós estamos fazendo um painel virtual. É o único jeito de nós fazer hoje, reunir gente, debater com pessoas, virtualmente, né? A gente chega a estar cansado de live e reuniões e aulas virtuais e tudo mais, chega a cansar de tanto, mas esse é o nosso jeito que nós temos hoje. Em grande parte, talvez totalmente em razão de tudo que a humanidade fez para o meio ambiente. E estamos nessa situação, tristes, afastados, esperando loucamente para a chegada de uma vacina, para a gente poder retomar os contatos pessoais, né, os encontros presenciais, enquanto que, ao mesmo tempo, acontece um esforço gigantesco em relação à poluição do ar, da água, do solo, da destruição das nossas florestas e da produção de outros vírus, né? Do jeito que a humanidade, em grande parte governos, estão tratando o meio ambiente, as políticas, os incentivos a determinadas linhas de produção estão tratando o meio ambiente, só pode dar em vírus, talvez muito mais fortes, complexos e perigosos do que esse que nós estamos enfrentando. Então, nós estamos vivendo esse tempo difícil, mas nós também percebemos, nessa jornada desses painéis, muita coisa boa em Viamão, nossa cidade, e em outras cidades também, de amigos que participam aqui, que compartilham suas ideias aqui, de respeito ao patrimônio ambiental, né, de produção orgânica, de outras agriculturas, né, agroflorestas, de várias experiências que nós estamos vendo e que estão circulando aqui conosco. Então, é um momento difícil, mas também de afirmação de um outro caminho de desenvolvimento. E é possível. Nós já vimos várias experiências muito positivas que circularam aqui, de produção de alimentos, de negócios, de empreendedorismo e várias coisas. Então, hoje, mais uma jornada aqui, com boas ideias e de um grande projeto que o nosso camarada, companheiro Ricardo Pellegrini vai apresentar agora.
Boa noite a todas e a todos. Novamente é uma alegria estar aqui. E nessa noite especial que a gente vai estar dando visibilidade ao projeto Eco Viamão, um projeto do Instituto Federal Campus Viamão. E é uma alegria muito grande, porque nesses poucos anos aí que eu me aproximei do Instituto Federal, né, eu vim conhecer esse trabalho maravilhoso. E antigamente, antes de ter esse contato, não tinha ideia da profundidade desse trabalho, né? E com essa aproximação com o Fiorese e com o Alexandre Vidor, né? Nos nossos cursos aqui de Agrofloresta, depois fomos nos aproximando, e o Instituto Federal foi um grande parceiro na Feira e Fórum Tupambaé. Lá eu vinha conhecer de perto esse trabalho maravilhoso que hoje o Fiorese vai nos apresentar aqui. Eu tenho aprendido muito com esses painéis, cada vez ficam mensagens muito importantes. E uma que me ficou muito forte para mim, me marcou, foi uma fala do nosso companheiro da última live lá da Quinta da Estância. Como que era o nosso amigo? Rafael Goelzer. Rafael. O Rafael usou um termo que passa sempre batido, né, por nós no dia a dia. Quando ele falou da Quinta da Estância e da razão social. Toda vez que a gente vai abrir uma pequena empresa, ou uma empresa de médio porte ou grande, quando nós vamos preencher lá os dados, nós vamos falar sobre a razão social, está lá. Sempre ficava muito simplório aquilo, né? O que é a razão social? A gente bota um nome e esquece. Mas essa descrição da razão social é importantíssimo, e ele trouxe isso com uma lucidez e com um olhar que eu ainda não tinha acompanhado. E me gravou isso, né? Me gravou fortemente. E eu vejo que a razão social, né, do Instituto Federal, em especial esse polo, eu sei que os outros também têm a mesma linha, né? E a gente já falou aqui nas nossas lives que as instituições são um CNPJ e quem faz as instituições são as pessoas. O nosso Instituto Federal... Ele fechou o microfone dele. Cortou teu som, Pellegrini. Foi. Então, Isso. Eu estava falando aqui que a importância de, numa instituição, que o CNPJ é simplesmente um número, mas que as pessoas que vão conduzir esse processo, que vão conduzir essa instituição, é que vão dar o peso e o valor dessa instituição. E o nosso Instituto Federal está muito bem representado, com o Alexandre Vidor, com o Fiorese como coordenador, e vários outros coordenadores que a gente já conhece, né? Então, meus parabéns a todo esse projeto que vai ser apresentado aqui, e essa missão maravilhosa que tem o Instituto Federal de tratar com as questões locais, porque esse compromisso, para mim, foi o que mais me chamou a atenção. E o Instituto Federal está dedicado a trazer essa questão social do entorno, das pessoas da região, e criar condições para que essas pessoas possam trabalhar. E essa formação educacional é voltada para as necessidades de Viamão. Isso é muito importante, muito importante. Então, meus parabéns a todo o Instituto Federal e todos os coordenadores desse curso. Em especial, nosso querido amigo Cláudio Fiorese, que vai apresentar esse projeto maravilhoso, que eu acho que ele tem que ser mais divulgado, né? Para que nós possamos ter mais parceiros, e cada vez esse projeto engrandecer e que possa realmente fazer a função do que é todo esse trabalho. Ele possa alcançar as metas que o Eco Viamão pretende
pretende chegar. Então, passo a palavra ao Cláudio Fiorese e as pessoas que vão compor hoje a live, que é o Cláudio Fiorese, o Vitor Ortiz e o João Guilhermino, que é um bolsista do Ecoviamão. Muito obrigado. Então, boa noite a todas, a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Estou aqui com um chimarrão, porque eu estou com uma tossezinha meio chata. E quando ela apertar, eu vou tomar um mate quente aqui, né? E pedir ajuda, especialmente do Gimino ali, que é um grande amigo. E, além de tudo, foi nosso estudante, formado em técnico em cooperativismo. E agora está se formando no curso superior de tecnologia em gestão ambiental. E, além disso, é o bolsista do Ecoviamão, né? Já há um bom tempo, foi bolsista lá no início, depois um tempo não foi mais, e voltou a ser agora, desenvolvendo um projeto importantíssimo aí de avaliação energética e econômica do nosso arroz de base ecológica e também das sistemas de produção de hortaliças, né? Entre outros projetos que ele já se envolveu. Então, Gimino, muito obrigado por estar aqui também. E se eu tiver meio ruim de voz, aí você fica à vontade, porque você também é construtor e conhecedor de todas as ações e projetos do nosso Ecoviamão. Saudar também aqui o Vitor Paulo Ortiz Bittencourt, né? E dar os parabéns a ele pelo aniversário, né? Olha, que falha, não me dei conta, ele estava de aniversário ontem, o Serginho, então corrigiu depois eu passo para pegar o presente. Tá. Uma cesta básica, uma cesta orgânica. Então, o Vitor também está aqui conosco, né, para fazer o lançamento de mais uma ferramenta, mais um canal de comunicação com a comunidade, que é o nosso canal de podcast do Ecoviamão, que vai tratar de um assunto que o Vitor já vinha tratando, né, através do site Viamão Antigo, que é essa incrível data, né, dos 200 anos da passagem do Saint-Hilaire aqui pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, mas especificamente por Viamão e a região metropolitana, né? E não só isso, também outras questões, outros debates serão feitos. Nós vamos tratar da alimentação saudável, né? Porque lançamos recentemente também nesse canal e em outros a cartilha da boa alimentação em tempos de pandemia. Como muito bem falou o Serginho, nós temos que produzir imunidade individual e coletiva através de uma série de práticas e modos de vida e de produção diferentes do que estes que nos trouxeram até essas encruzilhadas civilizatórias que nós estamos vivendo, né, enquanto humanidade, mas que tem repercussão também nas nossas comunidades, nas nossas cidades e na nossa vida familiar e comunitária, né? Na própria saúde mental, emocional, psicológica, também tem impactos isso tudo que está acontecendo, né? E se tem um aprendizado que seria importante nessa pandemia, seria a busca de alternativas mais saudáveis, mais sustentáveis de vida, e vida para todos, né? Vida para todos. Bom, a gente vai tentar se valer aqui, né, se der, de uma apresentação com algumas imagens, que às vezes as imagens falam por 1000 palavras, né? Então a gente vai procurar se limitar aí até 10 para as 8, para deixar o espaço aí de mais uns 20 minutos aí, né, para o Vitor fazer a apresentação, então, do canal do podcast. Eu vou tentar fazer isso agora, senão eu vou usar como referência e vamos falando, vamos conversando aqui, fazendo um bate-papo. Vocês podem interferir a hora que quiserem, né? O Gimino, o Serginho também é parceiro de um dos projetos do Ecoviamão, entre outros, né? Mas principalmente pela sua condição de professor do projeto Hortas Escolares, né, Serginho? O Pellegrini, então, várias parcerias nós temos, também o projeto Hortas, os cursos de formação, os cursos de agricultura
sintrópica, né? Essa parceria com o Centro Budista sempre foi muito importante, fundamental para podermos ter conosco pessoas como o Fernando, né? Que trouxe aqui todo o seu conhecimento e compartilhou com muita gente nesses últimos 2 anos. A Sandra está aqui conosco, né? Também pode participar, foi aluna do 2º curso de agroecologia e tem toda uma caminhada importantíssima no Conselho de Feiras Orgânicas de Porto Alegre, né? E os demais que estão aqui, eu vejo o Carlos Freitas, nosso aluno, um abraço para a Sandra Fontoura, o Rogério também estão aqui, todos que estão nos acompanhando pelo Facebook do SEB, pelo Facebook do Eco Viamão e outros canais que nós temos, o YouTube também, né? Por aí. Então, feita essa introdução, dá uma olhada na garganta e vamos em frente, então. Vamos tentar aqui, né, Luiz Felipe, me ajuda aí, passar a apresentação aqui, se der. Eu vou tentar essa aqui do PDF, talvez seja mais fácil. Me digam aí se vocês estão visualizando. Ok? Eu não consigo ver vocês. Estou vendo. Estamos vendo aqui a experiência do Eco Viamão. Está em bom tamanho na tela? Tá. Tá ótimo. Então tá bom. Eu estou usando essa aqui em PDF, né? Porque nos limita um pouco em termos de efeitos visuais, mas pelo menos eu acho que fica mais seguro do que podemos passar. Vou passar rapidamente, usar como referência. Então, gente, o Eco Viamão é o núcleo de estudos em agroecologia e produção orgânica de Viamão e entorno. A gente tem uma concepção que vivemos no município, claro. Aqui nós habitamos, aqui, enfim, temos a nossa vida, nossos laços profissionais, de amizade, familiar, mas o desenvolvimento ele se dá no território, né? No território. E depende dessas relações de troca econômicas, sociais, políticas que se dão no território. Então, por isso que a gente fala, né? Viamão e entorno. Nós não somos uma ilha, nós trabalhamos, então, em parceria por exemplo, com o campus do Instituto Federal de Canoas, de Alvorada, da Restinga, né? Que tem um curso de agroecologia, né, que foi demandado pela comunidade, pelas mães, pelas mulheres da comunidade da Restinga, que demandaram este curso, né, preocupados com a segurança alimentar e nutricional de suas famílias, com o resgate dos saberes populares e assim por diante. Então, tem vários parceiros que nós vamos apresentar na sequência, né, mas a nossa visão é de desenvolvimento territorial, né? E o Peregrini falou da nossa missão. De fato, a missão do Instituto Federal é uma missão bonita. Eu gosto sempre de trazer ela, porque a gente tem que ter a missão como uma espécie de cláusula maior, cláusula pétrea, diria isso. Não é pétrea porque ela pode ser modificada e deve ser modificada com o tempo, né? Mas como um guia, né? Como uma referência de construção, como as nossas ações enquanto servidores, professores, técnicos do Instituto Federal estão contribuindo para essa missão ou não. Então, a nossa missão tem essa peculiaridade que o Peregrini falou, de buscar essa ligação, né, essa relação com os arranjos produtivos e sociais locais, né? Então, promover a educação profissional, né? Essa é a nossa essência, educação profissional, né? Científica, tecnológica, né? Gratuita, pública e de excelência, né? Felizmente, nós temos, pela concepção de criação dos institutos federais, um quadro de servidores bastante capacitados. Não é raro encontrarmos professores, por exemplo, professoras com pós-doutorado, dando aula para o ensino médio integrado. Isso seria o ideal da educação em qualquer país que se pretende ser desenvolvido, né? É assim na Escandinávia, né? É assim na Europa, na França, e assim gostaríamos que fosse, e a rede foi criada para ser uma referência em qualidade de ensino público. Estamos presentes em 653 municípios do Brasil. Olha só, o Brasil tem 5 mil e poucos municípios. Então, de cada 8, 9 municípios brasileiros, tem um campus, né,
de algum instituto federal, né, do Brasil. Em todas as regiões do Brasil, em todos os estados brasileiros, tem instituto federal, né? Através, então, dessa articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Isso é fundamental as pessoas entenderem que a educação é produto dessa articulação do ensino, aquele ensino entendido em sala de aula, né? Não é só na sala de aula que ele se dá, mas vamos usar essa figura de linguagem. A pesquisa, né, feita nos laboratórios, feitas no campo, nos experimentos e tal, e a extensão, né, que é essa relação com a comunidade externa. Então, essa articulação, essa integração entre esses três pilares da educação é que promove uma educação de qualidade, né? E para ela ser transformadora, de fato, tem que ser isso, em consonância com os arranjos produtivos e sociais locais, né? Formando cidadãos, né? Cidadãos, pessoas com vontade própria, com liberdade, com autonomia, né? Com capacidade, com formação, né? Capazes de impulsionar o desenvolvimento sustentável, né? O tão falado desenvolvimento sustentável. Então, essa é uma missão, desculpe me alongar um pouco aqui, mas eu acho importante a gente resgatar isso. Depois, uma imagem aqui, né? Quem não sabe, onde é que fica o campus do Instituto Federal de Viamão? Fica aqui, no seminário Nossa Senhora da Conceição, esse belíssimo prédio. Esse belíssimo prédio aqui, né? Que foi fundado em 1957. Bem nesse cantinho aqui tem um túnel do tempo, né? Um lugarzinho ali que tem objetos que foram colocados ali em 1957, que deverão ser abertos no seu centenário, né? Deve ter coisa muito interessante. Então, funcionamos aqui nesse cantinho aqui, um pouco dos nossos alunos, aqui num ato de defesa do Instituto Federal. Ficamos dentro de um parque tecnológico da PUC, conhecido como Tecnopuc. E Viamão é isso, gente. As pessoas, às vezes, não se dão conta da riqueza que é Viamão. Isso que a gente fala em todos os programas, né, Serginho Pellegrini? O nosso ativo ambiental. Na verdade, o nosso ativo socioambiental. Todas essas áreas verdes aqui, verde mais escura, esse dinossaurozinho aqui, essa outra ilhazinha aqui, e aqui na ponta, em Itapuã, são unidades de conservação que juntas somam 37% do território de Viamão. Olha que riqueza, que maravilha. O que é enxergado por alguns como um obstáculo, como um empecilho para o desenvolvimento, na verdade, é um grande ativo para o desenvolvimento. É uma característica quase que única de Viamão, onde se encontram aqui 3 biomas, né? 3 grandes biomas, né? Se encontra aqui o bioma da Mata Atlântica, tem algumas inserções, o bioma Pampa e também o bioma, digamos assim, da planície costeira, se encontram aqui e fazem essas paisagens maravilhosas nesse grande município de quase 1.500 campos de futebol, se fosse fazer a equivalência, com quase 260 mil habitantes, né? Enfim, e que tem no seu entorno um potencial econômico de mercado, de trocas de 4 milhões a 4 milhões e meio, né, de pessoas vivendo num raio de 60 quilômetros ao redor de Viamão, né? Então, isso é uma característica muito importante. Então, um pouco das imagens de Viamão, dessa sociobiodiversidade, né? Temos o maior assentamento de reforma agrária, assentamento Filho de Cepé, um orgulho, uma marca de Viamão que devia ser muito melhor explorada, com a maior produção de arroz orgânico do Brasil e da América Latina. Outro orgulho, outra marca fantástica, que nós estamos colaborando, contribuindo com vários projetos ali. Temos esse município que cresceu ao longo da RS 040, com um grande espaço, né, entre as aglomerações. É um município ainda bastante horizontal, não tem muitos prédios, arranha-céus, coisas desse tipo, o que permite muita agricultura urbana, por exemplo, muita atividade, muito contato com a natureza. Temos os povos indígenas, quilombolas, né? 4 aldeias indígenas e 3 comunidades
remanescentes de quilombolas, além de pescadores artesanais. Viamão, né, essa igreja aqui tão falada pelo Vitor Ortiz nos seus podcasts, né, que impressionou tanto o Saint-Hilaire, e tem, então, uma riqueza muito grande. É um município rico, está em 18º lugar, por aí, em termos de PIB, de Produto Interno Bruto, que não mede muita coisa, mas mede economicamente, sim. Mas é um município que está lá nas últimas posições do estado, 491 por aí, em termos de desenvolvimento socioeconômico, né? O que mostra que tem muita desigualdade, muita dificuldade de acesso à saúde, à educação, a problemas de mobilidade urbana, de saneamento básico, né? Enfim, renda principalmente. Essa tabela aqui mostra que, somando a classe D e E, C2 e C1, nós temos 22 mais 28, 50, mais 27, 77% das famílias de Viamão, né? Das 80 mil famílias de Viamão, 77% vive com uma renda entre R$ 768 e R$ 2.700 mensais por família, renda média domiciliar, né? O que é uma renda extremamente baixa, contribui muito para termos esse IDESE, né? Esse indicador de desenvolvimento socioeconômico bastante baixo. Os dados aqui estão um pouquinho defasados, mas não mudaram muito nos últimos anos e alguns até pioraram. Passando adiante, então, o Viamão é isso, né, gente? Por que surgiu o Eco Viamão? Né? Não é nenhuma invenção, não surgiu da cabeça maravilhosa do professor Fiorese, do Gimino, do Vidor, diretor-geral, não. Surgiu desse estudo, dessa análise, dessa reflexão e de algumas perguntas. Por que 80, 90, 100 mil pessoas se deslocam diariamente de Viamão para Porto Alegre, para a região metropolitana? Por que acontece isso, né? Porque nós temos em torno de 5 mil sítios rurais, urbanos, a gente chama de urbanos, né? Sítios de lazer. Alguns produzem alguma coisa, outros não produzem nada. Quem são esses sítios? Quais são as suas demandas, as suas potencialidades socioeconômicas? Quem sabe um projeto, uma política pública de desenvolvimento de Viamão que transforme esses sítios em ativos de desenvolvimento, em geradores de emprego, de trabalho, renda, de produção de alimento, de turismo rural, de turismo ecológico, e não custos, porque do jeito que estão, muitas vezes representam custos, ficam demandando da prefeitura coleta de lixo, leva luz, leva água, leva não sei o quê, tem que patrolar a estrada. Ok, mas será que eles mesmos, esses proprietários, também não estão procurando alguma atividade para viabilizar até economicamente os sítios? E como os velhos dizem, né? Os nossos velhos diziam e a gente está aprendendo e vai ficando velho e vai reproduzindo esses ditados. O sítio dá duas alegrias, né? Uma na hora de comprar e outra na hora de vender. Estou brincando aqui, evidente que eu estou usando um estereótipo, né? Tem gente que é muito feliz nos seus sítios e não abre mão disso e não troca por nada. Mas muitos se iludem, acham que é tudo uma maravilha, mas, na verdade, tu precisa, muitas vezes, de recursos financeiros, mão de obra, para manter aquele sítio habitável, né? E por que não torná-lo também um elemento de produção de alimentos? Por que eu falo produzir alimentos? Porque nós temos 4, 5 milhões de bocas ao redor de Viamão, além das bocas de Viamão, que são muitas, muitas. Então, são 260 mil. Né? É importante enxergar a produção de alimentos como um elemento de desenvolvimento. Né? Não fazendo aqui nenhuma analogia direta, mas o agronegócio brasileiro ele vem crescendo, né, em termos de PIB, crescendo ano após ano, o que mostra que tem um potencial enorme, porque as pessoas precisam comer. É a atividade básica, fisiológica, número 1 das pessoas é comer, né? Então, elas têm que comer 2, 3 vezes por dia, se possível. Né? Nem todos conseguem, infelizmente. Então, produzir alimento é importante. É um processo de geração de renda, de emprego, de riqueza.
E se for alimento sustentável, ecológico, em transição, orgânico, seja lá como quiser chamar, melhor ainda. Se for produzido através de cooperativas, né, de economia solidária, melhor ainda. Então, nós acreditamos que a alimentação saudável pode ser o grande motor de desenvolvimento de Viamão e do território, né? Mas vamos falar de Viamão. O grande motor de desenvolvimento, né? Essa cadeia alimentar, né? Que tem vários elos. Começa lá com a produção. Antes da produção, tu tem o fornecimento de insumos, de serviços para que a produção se viabilize. Passa pela industrialização, beneficiamento do alimento, vai para a distribuição até chegar no consumo. Então, não resta dúvida que esse é um papel, é fundamental ter isso em mente, né, para o desenvolvimento de Viamão. Claro que outros setores também são importantes, não estamos negando isso, né? Mas valorizando esse ativo ambiental e social que Viamão tem. Então é esse o desafio, né, gente? Tornar Viamão referência em desenvolvimento ecossocial, né, ecológico e social, respeitando a ecologia, o meio ambiente e inclusivo socialmente, né, solidário, baseado em cadeias agroalimentares curtas, inovadoras e agroecológicas. Passando aqui, para não demorar muito, então foi criado lá o Eco Viamão para potencializar isso, para chamar a atenção disso, para debater isso com a comunidade, né? Um programa, por que é programa? Porque ele é composto de vários projetos e ações, né? Ideias, uma ideia quando é boa se transforma numa ação, uma ação quando se sustenta, quando tem início, meio e fim, quando tem pé, corpo e cabeça, como se diz, se transforma num projeto. E melhor ainda, quando a comunidade adota esse projeto e exerce um controle social sobre esse projeto e transforma esse projeto em algo seu. Aí temos uma política pública, de fato, não uma política de governo, do governo de plantão, mas uma política da sociedade. Isso que é o conceito de política pública no nosso entendimento. Quando a sociedade se apropria daquilo que de fato é seu, dos seus destinos e assim por diante. Então, lá atrás conseguimos, né, com parceria aqui com o CNPq, que disponibilizou recursos, a ETA, nossa Escola Técnica Agrícola, nossa homenagem aqui aos professores e professoras da ETA, alunos que colaboraram, o Programa de Desenvolvimento Rural, pós-graduação da URGS, a Prefeitura de Viamão, através da sua Secretaria de Educação, né? A Karine, depois a Tatiana, que ajudaram muito no projeto Hortas Escolares, a Emater, né? Fantástica equipe municipal da Emater de Viamão, que temos que sempre apoiar, fortalecer e enaltecer, né? Uma equipe multidisciplinar, raríssima de encontrar. Eu acho que nenhum outro município tem uma equipe tão completa como a Emater de Viamão em termos de áreas de conhecimento. Tem agrônomo, tem veterinária, tem técnico agrícola, tem farmacêutico, tem sociólogo, tudo que precisa para conceber um projeto de extensão rural visando o desenvolvimento sustentável. E aí, o Instituto Federal, né, começou lá com os 3 campos, né, Viamão, Canoas e Restinga. Depois outros foram se engajando. Seguindo, eu sei que o tempo rápido. Aí as fontes de recursos que a gente conseguiu, editais do Instituto Federal, né, que a gente foi buscando pequenos recursos, mas muito importantes. Fundos de fomento, como o Fundo Casa, da Caixa Econômica Federal, que está em destaque. A FAPERGS, que é a Fundação de Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, né, antes que acabem com ela, vamos aproveitar e trazer recursos para pesquisa. Né, o projeto Nexus URGS, né, em parceria com a URGS, Faculdade de Agronomia, e também o voluntariado, né? É o caso do Comitê de Solidariedade, que foi instalado aqui no início da pandemia e já ajudou muita gente, especialmente as nossas aldeias indígenas e as comunidades quilombolas de Viamão, né? Então, nosso agradecimento mais uma vez à Emater e aos voluntários e voluntárias que têm ajudado
nesse trabalho, né? No Sítio Verde Viver, da Kátia, lá de Itapuã, está fazendo um trabalho fantástico, inclusive com uma inovação, viu, Serginho? Tu que dá aula lá próximo, que é a lavanderia comunitária na aldeia de Itapuã. Olha só, inauguraram essa semana uma lavanderia, né? Fruto da observação. Enfim, na hora dessa a gente conversa sobre isso. Então aí está o trabalho, né, de pesquisa participativa, de reuniões, de planejamento, né, levantando as necessidades ali com os indígenas, quais as roças que têm que ser feitas, quando, que insumos precisa, que apoio precisa, né, os nossos bolsistas produzindo artes, vídeos, audiovisuais. E essa é a estratégia, assim, né? Eu queria enfatizar isso aqui, né? Nós temos essas unidades de conservação aqui à esquerda, né? Um exemplo aqui, essas matas, né? Ou banhados de Viamão, né? Essas áreas de proteção ambiental. E temos aqui à direita o que nós chamaríamos de um ideal de desenvolvimento agroecológico, um agroecossistema, né? À esquerda temos um ecossistema preservado, original, natural, né? Digamos assim, com todas as suas funções ecológicas, ambientais plenas, né? Produzindo serviços ambientais que, conforme essa seta mostra, vão sendo aproveitados num processo de agricultura de base ecológica, agricultura orgânica, como fazem os assentados do Filhos de Cepé, com a produção de arroz orgânico, hortaliças orgânicas, né? E poderemos chegar lá na frente, por isso que temos o projeto de redesenho da matriz agroecológica do assentamento Filhos de Cepé, termos coisas assim, né? A agricultura e a pecuária compartilhando com a fruticultura comercial e nativa em sistemas agroflorestais ou de agricultura sintrópica, ou seja lá qual o modelo vai ser adotado. Então, nós temos uma relação de troca entre o ecossistema e o agro, do seu entorno. Isso é um agroecossistema sustentável, baseado na produção orgânica, produção de base ecológica, e por isso que a nossa estratégia prevê o trabalho, sim, com os povos tradicionais e os camponeses da reforma agrária, porque eles são guardiões dessas unidades de conservação, né? Eles vivem próximos das unidades de conservação, quando não dentro das unidades de conservação, ou tem dentro da sua área uma unidade de conservação, é o caso do assentamento Filhos de Cepé, que fica dentro da APA do Banhado Grande, e dentro do assentamento tem a reserva de vida silvestre Banhado dos Pachecos, né? Olha que situação complexa, desafiadora e muito interessante, né? E os demais atores sociais, as comunidades escolares, né? Damos muita ênfase ao trabalho com as comunidades escolares, cooperativas, e Viamão tem ótimas cooperativas. Amanhã estará sendo inaugurada mais uma cooperativa em Viamão, né? Que é a Cresol, Cooperativa de Crédito Solidário, lá no centro de Viamão, amanhã às 9 da manhã, né? Passando adiante, não vou passar todos os slides, né? Então, aqui estão os nossos objetivos, já foi falado, né? Essa apresentação vai ficar disponível para quem quiser, quem solicitar, a gente manda, né? O trabalho, né? Com unidades de conservação, com os povos tradicionais, formação técnico-social, cursos, o trabalho de memória e educação ambiental, que o Vitor está como bolsista do projeto, tocando de forma muito importante, muito legal, muito positiva. O trabalho com hortas escolares, que agora, em função da pandemia, está paradão, né? Mas a gente pretende fazer uma série de oficinas, os bolsistas estão preparando materiais aí para fazermos oficinas virtuais no primeiro momento, mas depois presenciais, né? E todo o trabalho de extensão. Políticas públicas, né? Trabalhar a alimentação escolar, a construção do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Tivemos reunião essa semana que vem haverá outra, estamos na fase 2 já do plano. O observatório, né, que o Instituto Federal criou, né, com dados, informações, projetos, políticas públicas de Viamão e entorno. O Atlas Socioambiental, né, com o professor Rualdo Menegar. Né, a nossa incubadora, onde os alunos
que têm ideias, podem transformar essas ideias em projetos e em empreendimentos sociais e sustentáveis, abrigados dentro do Instituto Federal, com apoio, suporte, orientação dos professores, tudo isso gratuitamente, para que possamos gerar emprego, gerar renda para os nossos egressos e também para os nossos irmãos aí das demais escolas técnicas e superiores do município, como a ETA e também as particulares, por que não? E assim vai. Vamos adiante? Então, algumas imagens agora. Vamos passar rapidinho imagens do projeto Hortas Escolares, entregando mudas, oficina com punks, né, as plantas alimentícias não convencionais. Olha aqui, ó, o pessoal lá na Escola Novo Lar, aqui tem um milho, e no meio do milho um monte de plantas diferentes, insos. Isso tem que capinar, isso tem que matar. Essa é a ideia que as pessoas têm. Não. Boa parte disso aqui, além de tudo, além de não precisar botar agrotóxico, nada disso, há outras maneiras de controlar. Boa parte dessas plantas são alimentos, né? E aqui está o professor Leandro Martins, né, bem pequenininho ali, mas de camisa vermelha, que faz um trabalho maravilhoso com punks lá na Escola Guerreiro Lima. Então aí, ó, já são 40 escolas sendo trabalhadas, das quais a maioria são urbanas, mas também temos no campo 9 escolas no campo e 3 delas são indígenas, né? Aí um pouco do mapa das escolas, estão por toda a Viamão, aqui a área urbana de Viamão, né? Depois indo lá para Capão da Porteira, aqui para Itapuã, né? Frei Pacífico e assim por diante. Passando, olha aí algumas fotos, né? Da Guerreiro Lima, ali o Serginho, né? Pegando na enxada, e o Serginho. A gente faz marketing aqui, olha, ó, lá na Escola Liberato, no Cantagalo. Aqui a horta comunitária maravilhosa da Guajuvira, das Guajuviras ali de Canoas, perto do presídio, onde embaixo de uma linha de alta tensão, 18 famílias do CAD Único, do Bolsa Família, produzem alimentos para cerca de 100 famílias do seu entorno. Olha que maravilha, uma área, entre aspas, inútil, né? Que foi transformada numa grande horta urbana comunitária, né? Aqui está o senhor aqui, feliz da vida, né, com esse trabalho. E aí, hortas, se tem espaço, hortas horizontais, né? Se não tem espaço, hortas verticais, né? Quantas escolas têm essas cercas aqui que podem ser aproveitadas para produzir alface, rúcula, salsa, cebolinha, flores e assim por diante? E os nossos bolsistas lá com a mão na massa, indo nas escolas, né? Aí a feira, né? Ajudamos junto com a Emater, a prefeitura e outros apoiadores a ter a nossa primeira feira orgânica municipal lá na Praça Júlio de Castilhos, né? Hoje não está mais nessa posição, está numa outra, né? A feira aqui do Instituto Federal, o Centro Budista tem a sua feira também. Temos as mostras de artesanato indígena quilombola, isso é importante. Aqui trabalho nas aldeias indígenas de segurança alimentar, né, com projetos doação de mudas frutíferas nativas comerciais. Aqui à direita, gente, um projeto lindíssimo coordenado pelo professor Neilo e o Robério, que é o de cooperativismo de consumo nas aldeias indígenas. Então a gente começou lá na aldeia da Estiva e aí juntamos um capital de giro inicial, o pessoal comprou pão, cuca, laranja, bergamota e outras coisas produzidas organicamente, ecologicamente, para fazer um troca-troca com as famílias da aldeia, né? Então, ao invés de elas gastarem o seu suado dinheirinho, a sua Bolsa Família, a sua renda emergencial lá naquele bolicho que vende, às vezes, pelo dobro do preço, que seria o justo, eles estão comprando das cooperativas, né, de Viamão, que comercializam os alimentos produzidos pela agricultura camponesa, familiar e assim por diante. Pesquisa, a gente faz pesquisa também, ó. Um orgulho de ver um assentado de reforma agrária como o Martin Zang, né, defendendo, no início desse ano, a sua dissertação de mestrado sobre a questão dos solos do arroz ecológico, né, as problemáticas relacionadas, os desafios do manejo e assim por diante. E agora ele está indo para o seu doutorado, aprofundando ainda mais os estudos. Né? Enchendo o seu Zang de
de orgulho. Seu Zang está nos escutando aí pelo Facebook. Ah, que maravilha. Aqui está ele, ó. Ele é inconfundível, seu Zang. Está aqui ele atrás do Martin, né? Olhando para o horizonte ali. Sempre olhando para frente, né? Ele e a dona Julieta. Um grande abraço a eles. Muito feliz de tê-los conosco. E aqui, o pessoal do IRGA, o Danilo, né? O Danilo, professor da UFSM de Santa Maria, um dos maiores pesquisadores do Brasil, membro da Academia Francesa de Agricultura, né, convidado a fazer parte da Academia Francesa de Agricultura, que é a segunda academia mais antiga do mundo de agricultura, de pesquisa e extensão em agricultura, aqui participando do debate, levantando alternativas para resolvermos alguns problemas e limites que nós temos na produção. O Sebastião Pinheiro aqui nos brindando com a sua sabedoria nos nossos cursos, passando a formatura, né? Eu gosto dessa imagem. Aqui tem um aluno da ETA se formando no curso de Extensão em Agroecologia e o professor dele também, aluno do curso de Extensão de Agroecologia. Então, o professor dele na ETA, os dois, o professor e aluno, eram alunos, né? Desculpe, do nosso curso. Então, na prática é isso, né? Todos somos aprendizes e ensinantes, né? Então, aqui as reuniões que se faz, os mutirões, Peregrini participou de vários desses momentos. Aqui a nossa cartilha, né, que está sendo muito elogiada, a cartilha produzida pelas nossas alunas do curso, a Kátia e a Márcia, uma cartilha que eu recomendo muito que vocês baixem no nosso site e usem. Os nossos eventos, semana, painel, mostra, feira, vamos adiante. Né? As nossas parcerias com a Escola Canadá, com a Escola ETA, né? A gente, na medida do possível, está compartilhando com eles um pouquinho dos recursos que recebemos de emendas parlamentares e de projetos, para que também haja um processo de ecologização crescente do ensino, da educação, enfim, nessas escolas tão históricas e tão importantes em Viamão, né? Escola Canadá, inclusive, aqui uma audiência pública que foi feita em defesa da Escola Canadá, porque esse modelo de ensino que tem como referência prática a agricultura estava sendo atacado, né? Então, nós temos que fortalecer a Canadá e as suas unidades de ensino e produção, assim como a ETA, para que não sejam extintas, para que Viamão não seja privado dessa riqueza maravilhosa que são essas duas escolas. A nossa incubadora, que eu já falei, né, está em processo de construção ainda. Os cursos, né, aqui está, né, Peregrini? Aqui, essa tu pode falar. Fala de cadeira aí, Peregrini. Essa foto está bem interessante aí. Esse foi o nosso curso, né? O segundo curso, o segundo ano. E aí está essa foto, né? Do nosso espaço. Eu vou juntar uma outra hora essa foto com uma foto natural de hoje, né? Bem povoada, né? Bem povoada. É maravilhoso esse curso, né? Maravilhoso, né? Muito aprendizado, muita troca, muito mutirão, né? O pessoal pegando na enxada, no facão e fazendo na prática, né? Depois nós fomos lá para o assentamento. Outra foto ali foi lá no assentamento. No ano passado isso. Faz um ano essa foto. E essa outra foto à esquerda também faz 1 ano e meio, que foi uma tarde de campo lá em Itapuã, no assentamento de Itapuã, que foi fundado em 1960 ou 61 no governo Brizola. É o segundo assentamento do estado do Rio Grande do Sul, acho que o primeiro é de Camaquã, né? E foi emocionante esse encontro, emocionante ver o filho de um dos assentados, né, um rapaz de 30 e poucos anos, emocionado, chorando mesmo, dizendo que não imaginava que pudesse voltar a plantar arroz, e um arroz de base ecológica, né, viabilizado pelo trabalho do nosso IRGA, do Edivane, da Emater, o Vladimir, o Ricardo, todo esse povo aí, e também a cooperativa COTAP, né,
e o MST também, que apoiou fortemente essa iniciativa. Então é isso, né? Expandir esse arroz orgânico. E olha só, nós estamos agora discutindo, construindo, né, com o apoio da URGS, do IRGA e da Emater e de vários, o Gimino participa desse projeto, né, Gimino? O Programa Estadual de Produção de Arroz de Base Ecológica, né? Nós sonhamos alto, a gente sabe que o desafio é grande, mas veja bem, o Rio Grande do Sul, vou arredondar os números, Gimino, depois tu faz um comentário aí, faz favor. Tem 1 milhão de hectares de arroz. O arroz que hoje está na vitrine, né? Tá todo mundo falando do arroz, né? Porque o arroz agora virou o vilão da inflação, né? Fruto do desmonte das políticas públicas de segurança alimentar. Agora o povo está sofrendo, né? Literalmente, no lombo, na carne, como se diz, o problema que é a insegurança alimentar, né? Não adianta a gente produzir só soja, gado e frango para exportar. Nós temos que produzir e estimular a agricultura familiar para produzir todos os alimentos, né? E isso quem faz é a agricultura familiar por natureza, por excelência. E então nós temos esse desafio de melhorar esses números, né? Melhorar essa produção de arroz de base ecológica para o Rio Grande do Sul, para a região metropolitana e para o Brasil, né? Quer comentar alguma coisa, Gimino? Sim, Fiore, só dar um exemplo. Agora tu estava falando, me ocorreu. No ano de 2011, quando nós estávamos no IRGA, foi um ano de uma superprodução de arroz. Tinha se plantado naquele ano 1.190.000 hectares de arroz e o preço estava baixo. E o governo federal, através da Conab, entrou fazendo compras, né? A gente do IRGA, os trabalhadores lá da base, mais a direção, junto com a Secretaria da Agricultura e o pessoal da SESA ali, a gente organizou os espaços da SESA em Garibaldi, em Estrela, e a gente comprou, na verdade, o governo federal comprou 900.000 sacos de arroz, né? Com um preço de R$26, enquanto o mercado estava operando a 17, mas o preço mínimo do governo era R$26,40. E o governo, a gente organizou os produtores para levar esse arroz, mesmo pagando R$1,50, R$2 de frete por saca de arroz, eles ganharam R$7, R$8 em saca. Então, foi uma política afirmativa do governo federal de compra do excedente da produção para tu regularizar o mercado, regulamentar o mercado. E depois disso não houve mais compra, foram diminuindo as compras de 2015, 2016 para cá. Esse ano nós tivemos 850 mil hectares, então 340 mil hectares a menos de produção de arroz. Então, veja como... E aí, como não tem nenhuma política de garantia do governo de aquisição do produto, os produtores vão para a soja, vão para o gado, vão para outras culturas, né? E, infelizmente, o arroz termina chegando ao preço que chegou, né? Então, exatamente. Isso é um exemplo certo, assim. Ótima lembrança, Jimmy. Lembrando que a política de estoques reguladores é fundamental para a soberania alimentar de um país, né? É fundamental, justamente nesses momentos, para que não haja uma explosão dos preços ameaçando a economia popular e até a nutrição da sua população, ou, como o Gimino muito bem lembrou, para que não haja uma dilapidação da renda do produtor, que ele desista da atividade, né? O que é muito ruim. Então, tu tem que ter estoques reguladores para ter uma margem razoável de oscilação desses preços, né? E para isso tu precisa estruturas, políticas públicas, né, Gimino? Precisa um IRGA forte, precisa uma SESA forte. Nós, inclusive, modernizamos na época, eu me lembro, estava no governo do estado, a SESA de Rio Grande, né, Gimino? Tu acompanhou bem isso, né? Para que ela pudesse... Rio Grande entrou a exportação, né, Fiorez? Exportação e cabotagem, né? E também melhorar o transporte, a eficiência do transporte via cabotagem, se fosse o caso, né? Porque os grandes navios não podiam atracar lá, né? Porque o calado era muito, muito baixo, então teve que aprofundar o calado lá em Rio Grande, e isso é um patrimônio, é uma maravilha. Bom, aqui
o assentamento Filhos de Cepé, lá na Cooperável, onde tem esse projeto que eu julgo da maior importância, e vou finalizar a minha apresentação, que é o redesenho do agroecossistema ou da matriz produtiva do assentamento Filhos de Cepé. O que a gente quer? É aquilo que eu mostrei lá atrás, né? Fazer as conexões vivas, né? Entre as áreas de produção de alimentos, as áreas de produção agrícola, agropecuária e os ecossistemas naturais, os banhados, os matos que tem lá. E, inclusive, principalmente, a reserva de vida silvestre Banhado dos Pachecos, que ocupa 2.500 hectares de um total de 9.500 hectares originais do assentamento Filhos de Cepé. Então, por exemplo, aqui, ó, em cima, à esquerda, né, o trabalho da Cooperave, dos nossos bolsistas, etc., permitiu a liberação de um recurso que estava encravado, parado lá há anos, e já está praticamente pronta essa agroindústria lindíssima, que vai permitir o beneficiamento do arroz orgânico produzido lá. Então, esses arrozes especiais, né, o arroz vermelho, o arroz preto, o mix, o arroz cateto, enfim, tudo isso vai permitir que seja feito lá mesmo, que não tem aquele custo excessivo de frete, de terceirização de serviço, é o engenho, o secador que fica lá no Capão da Porteira, é o engenho que fica lá em Santa Maria para embalar a vácuo, e tudo isso vai ficar como valor agregado no assentamento e em Viamão. Isso é muito importante de ser dito e registrado. E aqui, a diversificação através da fruticultura, né? Então, nós temos aí o maracujá, né, que deu muito certo lá no Seu Zang. Aqui estão os canadenses, vieram aí no início do ano visitar, e eu levei eles lá, levamos lá, né? E eles ficaram, assim, impressionados, não conheciam o maracujá, né? E o maracujá produz muito bem, é muito resistente à seca, né? Tem um valor bom de mercado, a colheita é tranquila, espaçada. E aqui o margaridão, né, que o nosso amigo, o Fernando, né, da agricultura sintrópica, nos orientou a usar o margaridão como um elemento importante para melhorar o solo, para ter flores, para atrair insetos, inimigos naturais das possíveis pragas que se desenvolveriam, né? A nossa feira fora o Tupambaé, nem preciso comentar nada aqui, o Pellegrini já falou várias vezes, mas a ideia é retomar esse evento a partir do ano que vem, acredito eu, né? Juntando com a nossa mostra de ensino, pesquisa e extensão. A construção do Atlas Socioambiental de Viamão, aqui está essa figura maravilhosa, que é o professor Rualdo Menegatti, à direita, né? Com a sua descoberta que repercutiu mundialmente a respeito da lógica que presidiu a ocupação dos altiplanos da Cordilheira dos Andes pelos Incas, né? Não é nada por acaso, teve muito conhecimento popular, muita ciência de base popular para que as construções fossem como são, né? E, bom, então é isso, nós, com a coordenação do professor Rualdo, queremos construir o Atlas Socioambiental de Viamão como um instrumento de cidadania ambiental do município, dos moradores de Viamão, especialmente da sua comunidade escolar. E aqui algumas outras coisas assim que não vou passar agora, porque eu já esgotei o tempo, né? E eu não quero tirar mais tempo que eu já tirei do Vitor Ortiz. Essa última foto aqui é a entrega de ferramentas, né? Nós literalmente entregamos essas ferramentas todas aqui, pás, enxadas, regadores, né? Carlos, que está aí conosco, sabe muito bem, Carlos Freitas, que entregamos para as escolas que fazem parte do projeto Hortas Escolares. E literalmente são isso, nós queremos ser isso, ferramentas de luta, ferramentas de transformação da realidade, de uma realidade não tão sustentável, não tão equitativa, para uma realidade crescentemente mais sustentável, mais equitativa. E para isso a gente não dispensa e não está fechado para uma forcinha, como mostra essa imagem aqui, uma forcinha
desses meninos guaranis, meninos que estavam lá brincando de empurrar a nossa caminhonete. Então, que eles nos empurrem, sim, para o caminho certo, para o caminho da agroecologia, para o caminho da participação, da parceria, do desenvolvimento para todos, né? Vida para todos, é o que nós queremos. Aqui os nossos contatos, né? O nosso e-mail, que é ecoviamão@gmail, no meu contato aqui como coordenador, né? Que eu estou coordenador, né? E aqui as nossas redes sociais, que agora o Vitor vai falar, né? As redes sociais, e nós temos o Facebook, que está transmitindo agora, o YouTube, que vai transmitir também, está transmitindo todos os nossos encontros, né? Retransmitindo a partir da transmissão do Centro Budista, o nosso site, que está sendo melhorado e atualizado, e o podcast, essa ferramenta aí que o Vitor vai falar. Então, voltando, agradeço a atenção de vocês. Fico à disposição para qualquer pergunta ou dúvida. Se não, ficamos mais para o final e a gente responde em bloco aí, né? Mas se alguém quiser fazer uma consideração, aí fiquem à vontade. Valeu, gente. Obrigado. Passamos para o Serginho agora? Né? Vamos chamar o Vitor. Estou aqui. Estamos aí. Bom, pessoal. Então, primeiramente, é uma grande satisfação poder estar conversando com vocês aqui nesta noite. Para mim, é uma satisfação especial, porque eu sou viamonense, né? Minha avó já era viamonense, já tinha nascido aqui. Eu não sei dos bisavós, aliás, dos bisavós, eu não sei, mas imagino que sim, porque essa minha avó que nasceu aqui em Viamão, ela era de origem indígena, desses araxanes aí, que são os índios que ocupavam esse território litorâneo aqui. Os araxanes são guaranis litorâneos, né? Que ocupavam essa borda da Lagoa dos Patos, essa região toda aqui, do litoral especialmente, até Santa Catarina, mais ou menos, né? Então, tem uma ligação muito forte com Viamão. Eu nasci, me criei aqui, nasci no Hospital de Caridade de Viamão, com muito orgulho, e me criei aqui na cidade, enfim, e isso, vendo agora esse trabalho mais de perto, né, com essa oportunidade de estar nessa função de bolsista de extensão, né, do Eco Viamão, desse programa, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, mas particularmente desse programa, o Eco Viamão. Eu realmente estou muito impressionado com todo o trabalho brilhante que é feito, né, que é realizado. E uma das coisas que me atraiu muita atenção e interesse de estar compondo junto com esse grupo aqui, me dedicar a essa atividade, o caráter estratégico, né, o senso estratégico que esse programa tem, a visão que tem do município de Viamão, que eu acho que é uma visão que precisa ser mais compartilhada com a sociedade local, com a sociedade em todos os níveis, né? Com aqueles que são da sociedade e que são agentes econômicos, precisam entender melhor essa realidade de Viamão para compreender os seus potenciais, né? Os seus verdadeiros potenciais, porque às vezes o mercado engana, ele te promete lucro fácil e rápido e deixa de te fazer, te ocupa o teu tempo e evita que tu te engaje em algo mais consistente, de longa duração, e que tenha, vamos dizer assim, essa lógica, essa coerência que tem a ideia do programa Eco Viamão, que é o de fortalecimento, né, especialmente de um desses grandes potenciais do município de Viamão, que é a riqueza, a diversidade do ambiente local, e especialmente, né, essa grande extensão do território rural do município, que é uma característica muito única para uma cidade que compõe a região metropolitana, né, e uma região metropolitana importante, uma região metropolitana de Porto Alegre.
Se a gente for olhar o mapa do Brasil aí afora, as grandes cidades, todos os estados, nós temos pelo menos uma grande região metropolitana, e é muito difícil você encontrar junto da capital, né, um município com uma área rural tão extensa como é o caso de Viamão, que chega ao ponto de ter um território 3 vezes maior que o território da própria capital. E isso se dá justamente porque existe uma área rural bem representativa, e dentro dessa área rural, como o Fiorese já explicou aqui mais detalhadamente, né, uma riqueza ainda ambiental preservada, né, que traz uma força particular neste momento em que o mundo inteiro está prestando atenção na questão da sustentabilidade. Esse é um ativo, sem dúvida nenhuma, de grande futuro para a nossa cidade, e por isso eu acredito que há um senso estratégico muito grande e interessante que vem aí do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, especialmente do campus de Viamão, com esse programa Eco Viamão. Bom, a minha função aqui hoje com vocês é explicar e apresentar de alguma maneira, né, uma iniciativa nova do Eco Viamão, que é a criação de um canal de podcast. Quer dizer, nós passamos a ter, já estamos no ar, estamos no Castbox, que é um dos agregadores de podcasts. Eu vou explicar logo um pouco sobre os significados dessas linguagens, que eu sei que ainda não são populares, né? Nós estamos agora com um canal do Eco Viamão, um canal dedicado à criação, à geração, à produção e edição de podcasts, e este canal está hospedado em 2 plataformas nesse momento. Uma delas é o Castbox, é um agregador e distribuidor de conteúdos, e o outro é o Spotify. O Spotify é um dos canais mais importantes do ambiente web hoje no mundo, né? Esses dias tentando explicar para um amigo que não é muito familiarizado com as questões da internet, como é que ele fazia para acessar os programas lá da série do Saint-Hilaire, e como ele acessava o nosso canal lá, o Histórias de Viamão, que eu também vou comentar um pouco aqui. Eu explicava para ele: olha, você já conhece o Netflix, todo mundo já conhece o Netflix, né? Então, o Netflix é um lugar onde você vai escolher, né, naquela diversidade de filmes e séries ali que estão disponíveis, você vai escolher um filme ou uma série para assistir. E o Spotify, o Castbox, né, são uma espécie de Netflix, só que é um Netflix do áudio. É um lugar onde você não vai ver a imagem, você vai ouvir. E os programas de podcast, eles são, de alguma maneira, um resgate dos melhores ou dos mais tradicionais, a nossa referência dos programas de rádio, né? Os antigos programas de rádio, que ainda não são tão antigos, ainda existe rádio, ainda existem programas de rádio. Mas comparado com essa nova tecnologia e com o surgimento da internet, né? Os podcasts são os programas do nosso velho rádio, só que organizados agora nesse ambiente da web, da internet, e com uma vantagem, né? O podcast, assim como todos os programas que nós vamos veicular nesse novo canal do Eco Viamão, ele é um conteúdo livre, é um conteúdo digital livre. Ele é produzido, né, vamos dizer assim, de uma forma livre. Você pode escolher o tema que você quer trabalhar, você pode pensar o programa, organizá-lo da forma que melhor você achar que deve organizar, e vai colocar lá na internet. E para isso não é necessário nenhuma licença complexa, como antigamente para se ter uma rádio era necessário. Você precisava ter autorização do governo, precisava fazer todo um trâmite, uma burocracia, né, para poder, enfim, botar uma antena e emitir o sinal de uma rádio, né? Agora, num canal de podcast, a gente pode produzir isso, às vezes, e neste caso agora, nesse contexto de pandemia, todos esses nossos programas têm sido produzidos no ambiente doméstico, em casa, né?
usando, obviamente, as ferramentas que a tecnologia atual nos oportuniza. Bom, essa ideia de criar um canal de podcast do Eco Viamão veio da iniciativa do canal Histórias de Viamão, que foi empreendido por mim aí há pouco tempo, justamente para trazer a série 200 anos da viagem do botânico naturalista Saint-Hilaire pelo Rio Grande do Sul e Uruguai. E essa série é uma série de programas neste formato podcast que nós estreamos lá no mês de maio e estamos agora já lá no canal Histórias de Viamão com o 10º episódio sendo publicado. Nós vamos reproduzir esta série, é o primeiro programa que está lá no nosso canal do Eco Viamão, neste novo ambiente, que é esse ambiente acadêmico, que de alguma maneira é o ambiente que o Instituto Federal do Rio Grande do Sul representa, né? Nós vamos transmitir ali, reproduzir ali toda a saga desta série que nós estamos fazendo, desta viagem do Saint-Hilaire, o passo a passo dessa sua viagem, que começou no dia 5 de junho de 1820, quando ele atravessou Mampituba e entrou por Torres, no que então era deste passar ali por Torres. O Saint-Hilaire ele vai fazer um percurso com um carroção e seguido lá de alguns acompanhantes de uma comitiva de ajudantes, que, aliás, era formada por um negro, por um índio, né, e por um tropeiro, e eram pessoas que tinham experiência nesse tipo de trajeto por terra, né, realizado há 200 anos atrás, para que fosse realizado há 200 anos atrás. E como se sabe desses registros do Saint-Hilaire, ele é um arguto observador que vai anotando, apontando detalhes, né? Não só da sua missão principal, que era reunir, registrar as novas espécies da flora, né, da América do Sul, especialmente do Brasil, né, para a pesquisa botânica europeia. Na Europa, na época, a pesquisa botânica já estava dando passos avançados, daquele contexto do século XIX, né, o progresso, a evolução de vários campos das ciências, né, entre eles a botânica. E o Saint-Hilaire é um dos pioneiros desse registro, mas especialmente pioneiro no registro das espécies nativas da América do Sul, em particular do Brasil. Ele percorreu o Brasil durante 6 anos, né? E do Rio de Janeiro foi para Minas Gerais, passando pelo estado de Goiás, depois desceu até São Paulo, e a última fase seu percurso pelo Brasil, onde ele percorreu 20 mil quilômetros no lombo de burro, cavalo, enfim, acompanhado desta comitiva, muitas vezes hospedado dormindo em condições precárias, em acampamentos precários, enfim, às vezes bem hospedado em algumas residências de gente importante que recebeu ele na época, né? Ele vem fazendo esse último percurso, esse que ele vai fazer pelo Rio Grande do Sul e Uruguai. Nesse trabalho lá do canal Histórias de Viamão, nós fomos vendo como ele vai registrando os aspectos da natureza e como esse arguto observador que eu referi que ele vai também observando as questões de ordem geológica, geográfica, histórica. Ele vai também fazendo uma observação sobre as gentes, né, os grupos que ele vai encontrando por aqui naquela época, já esses grupos bem marcados, como até hoje são na sociedade, né? Os indígenas numa situação, naquele momento, de bastante sofrimento, porque tinha acabado de ocorrer a Batalha de Taquarembó, onde tinham
morrido cerca de 500 soldados do exército do Artigas, e grande parte, ou a maioria, eram indígenas, e outros 400 foram aprisionados. O Saint-Hilaire testemunha nesse percurso entre Torres e Viamão, por exemplo, né, em 2 oportunidades, um encontro com esses índios aprisionados. Primeiro com o grupo que estava construindo lá a igreja de São Domingos em Torres, e depois, quando ele está saindo de Tramandaí, ele vê passar um outro grupo que segue também prisioneiro para completar aquele contingente lá de Torres. E isso era, obviamente, esses indígenas estavam aprisionados pelas forças do Brasil colônia na época, né? Ainda sobre domínio português. Nós estamos em 1820, a 2 anos da independência, ainda era o Dom João VI, né? Naquele momento era não era mais o príncipe regente, já estava na condição de rei. Bem, enfim, o Saint-Hilaire vai fazer nesse percurso dele a sua passagem por Viamão e vai fazer muitas anotações sobre as características estas que nós falamos, né? Já naquela época, ele vai referir muitas características do potencial que o território ali, o terreno que ele avista possui, também as dificuldades que esse território possui. Ele, por exemplo, para a gente fazer um cruzamento, porque, na verdade, a gente fica dividindo tudo em caixinhas, né? O conhecimento da história, o conhecimento da botânica, o conhecimento da geologia, mas, como grande síntese, né, nós temos, na verdade, uma mescla disso tudo e um encontro destas várias informações dos estudos científicos. E, no caso desse relato do Saint-Hilaire, é muito interessante observar esses encontros, né? Por exemplo, ele percebe que, como o terreno é muito arenoso no litoral e que existem muitas lagoas, principalmente nesse trecho entre Torres e Capivari, ele observa que isso só pode ser produto, né, de um recente recuo do oceano. Há poucos anos atrás, quando o nosso querido Roaldo Menegar, referido aqui também pelo Fiorese, construiu o Atlas de Porto Alegre, né? O Roaldo trouxe lá uma descrição da história geológica desse território, demonstrando que as suas características estão muito ligadas ao fato de que esse recuo do oceano ele é muito recente, né? Ocorreu há apenas 5.000 anos, o que não é nada diante do tempo geológico do planeta, né? da idade do nosso planeta. E esse recuo que aconteceu há 5.000 anos foi o que permitiu a passagem pela borda entre o litoral e a Serra Geral da Mata Atlântica, estendendo a sua ocupação territorial na borda do litoral brasileiro, que vem desde o Rio Grande do Norte, né, até o extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Por ali passaram as figueiras, nesse período de 5.000 anos, com este avanço da Mata Atlântica possibilitada pelo recuo do oceano, passaram, por exemplo, as figueiras, que são uma característica aí muito marcante de toda a área rural do município de Viamão, né? Muitos conhecimentos destes, né, são conhecimentos que vêm da geologia, mas que vamos encontrar ele aqui na história, né? E no momento em que nós estamos fazendo esse trabalho de narrativa histórica, contando lá sobre aspectos identificados pelo Saint-Hilaire há 200 anos atrás. E é isso que, de alguma maneira, nós queremos também trazer aí para o programa do Eco Viamão, que é agregar a todo esse conhecimento tecnológico, né, do manejo das questões agroecológicas, né, um conhecimento cultural e de memória cultural que pode, né, e que com certeza será pode ser e com certeza será muito importante para fortalecer essa estratégia de
construção de um projeto de desenvolvimento para Viamão que possa ter em conta, né, não só os seus aspectos naturais mais característicos e marcantes do território local, mas também a sua história, né, e a cultura que as comunidades que aqui se instalaram depois da chegada dos portugueses, enfim, desenvolveram no caso de Viamão, nós já estamos quase há 300 anos da data de fundação do município, mas desde que o território é de alguma maneira ocupado, né, desde a colonização europeia, mais de 300 anos que nós temos aqui algum tipo de atividade humana, econômica, social, né, ocorrendo na cidade. Bom, para inaugurar este canal de podcast do Eco Viamão, nós fizemos uma reedição do programa número 1, que é o momento que relata o momento dessa chegada do Saint-Hilaire, o momento que ele atravessa o Mampituba e faz lá uma observação de que o Mampituba tem esse nome, porque esse nome significa, na língua francesa, le père du froid, o pai do frio, ou seja, né, os indígenas já tinham o Mampituba como um limite, né, entre um território que, se indo para o norte, se vai para o mais quente, e descendo para o sul, se vai para o mais frio. Ele estava entrando no mês de junho. Oi? Se tu quiseres, eu posso projetar na tela aqui, não sei se vai sair o som, mas daí eu coloco o som do celular aqui, que daí eu posso rodar aqui uma parte. Pode ser? Uma partezinha para a gente ilustrar isso aí, e aí depois eu completo as informações a seguir. Tá, tu vai falando aí, eu vou tentar aqui, né, pelo... Tá bom, pode deixar. Vai tentando enquanto eu estou falando. Tá, se não sair o som, eu boto o som do celular aqui, a mesma coisa. Então aqui, okay. a tela aparece, né, Vitor? A tela está aparecendo. Então essa aqui, tu até pode falar, mais ou menos. Esse é o Spotify, né? Esse é o nosso logo. Esse é o nosso logotipo, lá no Spotify também, né? Vai aparecer lá o nosso logotipo. Para encontrar o nosso canal, vai no buscar. E escreve Eco Viamão. Escreve lá Eco Viamão. Você vai cair aí, vai aparecer esse logotipo já, né? O logotipo do canal. Vamos ver se o som aqui não vai te atrapalhar o som do celular aqui. Vamos lá. Não, se a gente deixa rodar um pouquinho. Aí foi no... Eu vi a mão calejada. Olá, pessoal. Eu sou o Vitor Ortiz e este é o canal de podcast do Eco Viamão, o núcleo de estudos em agroecologia e produção orgânica, num programa de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus de Viamão. O Eco Viamão tem como propósito a implantação e gestão democrática de projetos e atividades agroecológicas de ensino, pesquisa, extensão e inovação no município de Viamão e seus arredores, apoiando projetos de hortas escolares, de alimentação saudável, fomentando a incubação tecnológica, diagnósticos sobre a vida rural, ajudando a consolidar uma nova matriz sustentável para o desenvolvimento local. Neste programa, vamos voltar no tempo e viajar 200 anos atrás, acompanhando o botânico e naturalista francês Auguste Saint-Hilaire, refazendo seu percurso entre Torres e Porto Alegre, a partir das anotações que ele fez em seu diário de viagem. Eu vi a mão calejada, pegando o cabo da enxada. Essa é a parte inicial, não é, Vitor? Isso aí. Aí depois segue... Vocês vão ouvir com calma lá. Já estão todos convidados a frequentar lá nosso canal. A gente vai... Vou colocar mais na frente um pouquinho e depois eu ponho no final, pode ser? Pode ser, sim, claro.
Então, aqui no meio, mais ou menos, quando o Vitor está narrando as passagens, as anotações do Saint-Hilaire, etc. e tal. Vamos ver aqui. Enfim, ele era, de fato, tudo isso. Mas vamos saber mais. Augustin François Provençal de Saint-Hilaire nasceu em 1779 em Orléans, na França. Era membro da Académie des Sciences de l'Institut de Paris, ou seja, vamos traduzir também, ele era membro da Academia de Ciências do Instituto de Paris e professor da Faculdade de Ciências. Tinha 10 anos de idade quando houve a queda da Bastilha, marco da Revolução Francesa do 14 de julho de 1789. Isso. Daí segue, né? Vou colocar um pouco mais para o final, aonde tem os créditos finais aqui, deixa eu ver. O seu principal objetivo era o registro da flora e da fauna, os estudos da botânica. No entanto, suas anotações trazem abundantes apontamentos sobre os hábitos, as formas sociais, os trejeitos das gentes que foi encontrando pelo Brasil. E esta é uma característica desses seus apontamentos, e que fez com que toda a sua obra se transformasse num documento histórico de referência, até hoje estudado não só por botânicos e por historiadores, mas também por pesquisadores de outras áreas, como da Mas final. dados na atualidade. Bom, pessoal, quem conversou com vocês fui eu. E eu sou o Vitor Ortiz. E este foi o primeiro episódio da série 200 anos da viagem de Saint-Hilaire ao sul do Brasil e Uruguai, aqui no nosso canal do Eco Viamão, no Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica, um programa de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Viamão. Ok? Bom, ok. Agora, para encerrar aqui a nossa participação, algumas informações que eu considero bem importantes. Primeiro, que nós não vamos ficar só nessa história da série do Saint-Hilaire. Um dos objetivos do nosso canal é trazer outros conteúdos, principalmente esses que são ligados às atividades que o programa vem desenvolvendo, nas hortas escolares, né? A relação também de integração com os campos de Alvorada e da Restinga, outros conteúdos, como, por exemplo, da cartilha que o Fiorese mostrou aqui anteriormente, a cartilha da boa alimentação em tempos de Covid, que é este trabalho genial aí feito pela Márcia e pela Kátia, que é um conteúdo interessantíssimo e que nós vamos transformar numa série de spots de curta duração que possam ser veiculados tanto aqui no nosso canal do Eco Viamão, como reproduzidos nos nossos canais nas redes, na rede social, no Instagram e no Facebook, e também no YouTube. E nós estamos aqui entre os bolsistas do Eco Viamão, trabalhando uma atuação integrada entre aí está aparecendo a imagem da cartilha da boa alimentação em tempos de Covid. Aí são diversas receitas organizadas pela Kátia e pela Márcia e que trazem conteúdo muito rico e popular, né, de consumo popular, e esse é um dos objetivos de ter um programa de podcast, um canal de podcast, é popularizar o conhecimento acadêmico, né, popularizar esse conhecimento específico, né? E nesse caso da cartilha, até salientando uma questão que é enfatizado ali pelas organizadoras nos textos de apresentação, que essa questão da alimentação saudável, ela não é só uma necessidade, mas ela é fundamentalmente um direito, e colocar esse tema nesse patamar do direito, né, é uma questão realmente bem relevante. Bom, nós também vamos ter, além desses spots sobre a cartilha, divulgando, difundindo esse conteúdo aí que está na forma escrita, vai ser divulgado, está nos nossos canais aí também da internet, no site do Instituto e tudo mais.
mas vai estar aqui no canal de podcast. Mas também, né, nós queremos debater outros temas de interesse da comunidade do programa e, especialmente, fazer com que todo esse conteúdo que nós vamos produzir para o canal do Eco Viamão seja reproduzido também pelas nossas rádios comunitárias, pela Rádio Santa Isabel, pela Rádio Itapuã, talvez pela Metropolitana, vamos ver se vamos conseguir se integrar lá com eles. Enfim, esse é um conteúdo que vai estar disponível para as nossas rádios comunitárias de Viamão, para elas reproduzirem da forma que julgarem melhor e necessário, né? E sendo um conteúdo livre, é um conteúdo livre de direito autoral e de tudo mais, né? Realmente o conteúdo que está aí para ser utilizado. E queria registrar, Fiorese, que eu acho muito importante a gente, enquanto Instituto Federal e nessas parcerias todas, né, produzir conteúdos locais, né, Vitor, para as nossas rádios comunitárias, para a nossa mídia. O Serginho conhece bem essa situação, o Gimino, como morador de Viamão, não tem, as rádios comunitárias, né, sobrevivem com dificuldade, né, e tem, às vezes, certa dificuldade também de produzir conteúdo qualificado, né? Aqui a gente já parte de uma base. Consome a mídia de Porto Alegre, né, Vitor? Claro. Bom, e acho que nesse período de pandemia essa ação também ela é muito importante para o programa, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse contexto também e fazer o trabalho de difusão do conhecimento acadêmico, do conhecimento especializado, né? Que é esse conhecimento que de alguma maneira o programa trabalha. Isso tem que chegar nas pessoas, né? Eu acho que essa ação de difusão desse conhecimento é muito importante para o sucesso da estratégia, né? Para que a estratégia depois possa chegar, seduzir a comunidade, né? Fazer a comunidade entender também questões que hoje não são discutidas, não são sequer debatidas. E queria acrescentar, Fiorese, que é o seguinte: para a produção desses programas aí, a gente tem um custo de estúdio, de edição e tal, que não está ao alcance do Instituto propriamente dito, né? Com os seus recursos próprios. Então, nós fomos buscar parcerias e já encontramos uma aí de cara, né? A Cooper Norte, que está nos auxiliando a financiar lá os custos de estúdio, né? E vai segurar essa parte do programa para a gente e se transformar também aqui numa parceira do canal do Eco Viamão, né, Fiorese? Nosso agradecimento público aqui à Cooper Norte, ao seu conselho, ao Jairton, conselho de administração, né, por essa sensibilidade aí. Também estamos buscando o apoio de outras cooperativas, né? Isso aí. Sim, é isso aí. Em breve, talvez tenhamos aí também o apoio da Cressol, né, para complementar, a gente poder ter um recurso para fazer vários programas aí. A nossa ideia aí, temos uma meta, não sei se vamos conseguir chegar lá, mas até dezembro tem uns 30 programas aí inseridos ali no nosso canal, bastante conteúdo para que possa ser utilizado tanto na difusão das realizações do Eco Viamão e dos temas que o programa quer colocar em debate, mas também que possa esse conteúdo servir como suporte para o professor, o Serginho, por exemplo, possa usar na sala de aula, né, nas suas aulas, algum esporte de alimentação saudável ou alguma desses programas da série do Saint-Hilaire e outros que nós vamos produzir aí para vocês. E bem importante enfatizar que tem toda uma equipe de bolsistas aí, né, Fiorese? Integrado nesse trabalho conosco. A gente tem reunido semanalmente para combinar as estratégias. Alguns dos nossos colegas aqui cuidam do Facebook, outros cuidam do Instagram. Aliás, entrou ontem no Instagram um conteúdo muito interessante, produzido aqui pela equipe de bolsistas aqui do Instituto Federal, sobre as punks, né? Isso. Vale a pena dar uma conferida lá e já passar a seguir quem não é seguidor do canal do Eco Viamão lá no Instagram. Isso mesmo. É isso aí, né? Então é isso. O esforço aqui é colocar
O esforço é colocar as novas tecnologias a serviço desse programa, que é um programa muito relevante, muito importante para o futuro de Viamão, né? Em particular para o futuro de Viamão. Estamos focando, o tema é esse, o programa é Eco Viamão. Mas não é só para Viamão, não. Isso aí é muito importante para o Rio Grande do Sul, Brasil, né? Então, é um orgulho muito grande poder estar compondo esse time aqui e fazendo esse trabalho aí junto com vocês. Para mim está sendo uma satisfação enorme, né? E espero que a gente possa corresponder aí à altura. Eu não sei se a gente poderia se lembrar e citar todos os nomes de todos os bolsistas que estão nos acompanhando aí, Ferez. O Carlos, que está cuidando do nosso canal no YouTube, né? A Isso. Patrícia, a Fernanda, a Paola, né? Maria Eduarda. A Maria Eduarda, que foi quem fez os programas das punks lá, né? Para o Instagram. A Fabíola, que está pesquisando plantas medicinais. E é um time muito legal de jovens, assim, jovens, não só jovens como eu, mais jovens que eu. E a Elis, que são bolsistas que estudam no Instituto Federal, né? No meu caso, eu sou um bolsista de pesquisa, de extensão e tal. Exato. Da pesquisa. Nós temos 7 bolsistas de extensão, né? Que é a nossa comunidade acadêmica interna, né? Que são os nossos estudantes. E temos também 7 bolsistas. Deu um cortezinho aí. A outras instituições. Deu um corte para todos? Nós deu um corte? Temos últimos 3 anos e meio. Desculpe, tá ruim meu áudio, né? Tá bom. Deu um cortezinho aí, mas deu para entender mais ou menos. Bom, pessoal, era isso, eu acho. Já passamos da hora, 20h43. Para quem não tem familiaridade com esse recurso, né? Eu sugiro que vocês baixem aí no celular, se ainda tiver espaço para baixar, o Spotify, que é um dos agregadores de podcast, ou o Castbox. Na nossa divulgação, a gente vai dar uma informação aí de como fazer isso. De qualquer modo... Eu colei ali, Vitor, eu colei no chat ali a pedido do Pellegrini ou do Luiz Felipe, não sei, eu colei ali o link do Spotify, do Eco Viamão no Spotify. É só clicar ali que já vai abrir direto. Isso. E nós vamos espalhar aí pela nossa rede de e-mails e WhatsApps e tal, né? Esses conteúdos à medida que eles forem surgindo, saindo aí, para que vocês possam também compartilhar, e a partir daí a gente faz um movimento de onda, né, para levar mais longe essas questões aí. É isso, né? Não sei se faltou dizer alguma coisa, Fiorese. Se faltar, tu me completa. Não. Deixar aí, se alguém quiser fazer algum questionamento aí, tá ótimo. Obrigado, Vitor, pela tua apresentação, pelo trabalho que está sendo feito. Tamo junto, ainda temos muito trabalho pela frente. Então fica à disposição aí para o Serginho, para o Pelé, para os demais integrantes da sala, o Gimino, a Sandra, a Rosane, o Carlos, o Rogério. O pessoal que quiser fazer alguma pergunta pelo chat ali, ou então pelas redes sociais, a gente está atento aqui. Tá? De minha parte, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez aí, Serginho e Pellegrini. Da minha parte também, muito obrigado por poder partilhar com vocês das experiências e aprender um pouco mais. Estou começando a conhecer essa história de Saint-Hilaire, achei muito interessante. E disse para o Vitor, eu andei lá para São Nicolau e lá nas ruínas das missões de São Nicolau tem escritas do Saint-Hilaire também, quando ele passou por lá. Então, é uma figura importante que, de certa forma, ajudou o mundo a conhecer parte do Brasil, o sul do Brasil, né? E o Brasil, porque ele teve em todo o território, né? Então, acho muito interessante, assim, e demais agradeço a oportunidade de estar partilhando toda essa experiência com vocês. Obrigado. Valeu, Gimino. Um abração. Até amanhã. Amanhã temos outra reunião, né?
Desde que o nosso projeto de arroz ecológico, Serginho, eu sei que tu vai falar agora, ele tem unidades experimentais em Santa Vitória do Palmar, lá nos conhecidos do Gimino, em Manoel Viana. Quem não conhece Manoel Viana, é um município próximo a Alegrete, no assentamento de Manoel Viana, além de Viamão, Nova Santa Rita, que é aqui pertinho, e São Jerônimo, que fica logo ali também. Então, são 5, 6 municípios, né, Gimino, que fazem parte dessa rede que em 3 anos vai investigar todos os pontos de estrangulamento, digamos assim, da produção de arroz, especialmente de base ecológica, tanto do ponto de vista econômico como energético. Então, é um projeto muito bacana aí, que tem uma rede de colaboradores bastante interessante, Emater, IRGA, URGS, Instituto Federal, bolsistas, é isso aí. MST, através do Grupo Gestor do Arroz. Tamo junto. Meu camarada Serginho. Agora eu me calo. Não, tá bem, a gente ficou, eu e o Pellegrini e a turma estamos aqui bem atentos, porque Cláudio Fiorese fala de um projeto maravilhoso, fala com a assinatura de uma instituição que traz muito orgulho para Viamão, pelo fato de nós termos o Instituto Federal, lutamos para que ele estivesse aqui, e principalmente porque está aqui e conectado com projetos, com a comunidade, com ideias, produzindo inteligência. E o Fiorese é uma figura, quando fala do seu nível, né, de ser um agrônomo, um doutor em solos, ter qualidades teóricas e de gestão do Estado, então, maravilhoso. E o Vitor Ortiz, que é um sujeito de raízes viamonenses, mas ele tem esse jeitão aí, mas a pinta não é fácil. Ele é historiador, escritor, já foi secretário executivo do Ministério da Cultura, e que está se colocando nesse contexto de que o conhecimento, essa produção, vamos dizer assim, do Instituto, de tudo que se produz de boas ideias lá, elas circulem, que a comunidade tenha acesso a isso, vai facilitar esse diálogo do Instituto Federal com a comunidade. Então, isso é muito bom, esse conhecimento. Faz tempo que eu sou produtor aqui eu sou um agricultor urbano, que eu brinco assim, um pequeno agricultor urbano, e que eu estou agregando conhecimento com esses painéis aí, viu, Pellegrini? Estou agregando alguns conhecimentos e vou aperfeiçoar a minha produção aí. Muito obrigado, viu? Só reconhecimento, agradecimento aí para essa bela conferência que vocês deram aqui. Passo para o Pellegrini ali, para os demais companheiros. Então, o Pellegrini fecha aí. Pessoal, uma noite com muitos projetos, né? Muitos projetos. Eu andava falhando aí na descrição, né? E já aprendi mais um pouco. Não tem noite que a gente não aprenda, né? Então, o Eco Viamão é um programa. Por ter vários projetos, ele é um programa. Eu várias vezes falei em projeto, né? Mas isso por um pouco de ignorância e não saber muito bem essa diferença. Mas já aprendi mais alguma coisa hoje, né? Com todas essas apresentações, não foi só isso, né? E a gente fica muito feliz, realmente, de ter um Instituto Federal com pessoas tão dedicadas e um projeto tão maravilhoso, né? Realmente, Viamão tem essa sorte, né? Esse karma positivo que a gente vai ter que aprender a divulgar ele e aproveitar melhor, né? Eu vi aquele momento que teve esse plantio de arroz lá em Itapuã, né? Que se fez uma menção de realmente a gente aceitar essa nossa colocação de que Viamão a capital do arroz orgânico, né? Que a gente assumisse isso e avançasse mais ainda. Eu sou aluno do Lama Santa, em que nunca sonha muito baixo. É como o Fiorese falou agora há pouco, a gente já sonha muito alto, né? A gente quer sonhar alto.
E o nosso sonho em comum é Viamão livre de agrotóxico. Nós vamos fazer toda essa força para não só ser a capital do arroz orgânico, mas para que Viamão se torne, em algum momento, livre de agrotóxico. Eu acho que esse é o nosso lema, né? E que a gente avance para isso. Vamos trabalhando aí com agroecologia, todos esses projetos maravilhosos, essas novas matrizes aí de produção orgânica, né? Tão importante, não só para a cidade de Viamão, mas no assentamento, que é um projeto piloto que tem trazido tanta informação, e o Instituto Federal lá, capturando todo esse conhecimento e fazendo que ele circule, e que esses procedimentos que estão sendo adotados aí, né? Essa produção, a gente já teve essa fala aqui do nosso querido Leonildo Zang, né? Que não foi fácil, eles vieram de uma região onde não tinha arroz, e hoje são produtores de arroz orgânico e os maiores produtores. Então, que a gente possa, através do Ecoviamão, poder classificar isso, como que isso aconteceu, e que esse potencial possa reverberar em outras áreas, né? Esse outro projeto maravilhoso, que a gente possa um dia trabalhar com essa quantidade de sítios de lazer, possam se tornar produtores de alguma coisa, né? A satisfação de todas as pessoas que plantam e vê a sua produção. Eu vejo que eu tenho um quintal aqui com um SAF, né? Um sistema agroflorestal, e toda vez que a gente consegue produzir, o quanto a gente se conecta com a terra, né? Então, se esses sítios pudessem avançar de alguma forma para potencializar a agroecologia, seria maravilhoso. Então, boa noite a todos, estão de parabéns, Instituto Federal, e agora com essa grande ferramenta aí que o nosso querido Vitor Ortiz Bittencourt, né, vai proporcionar, porque é isso, a gente tem que não só trabalhar firme como a gente está fazendo, mas a gente tem que divulgar todo esse trabalho, tem que dar visibilidade para esse trabalho. Então, temos mais uma ferramenta para dar essa visibilidade. Parabéns a todos, é uma noite maravilhosa, como todas têm sido. A gente cada vez está ficando mais difícil, Serginho, porque a gente termina uma noite tão agradável e acaba começando a aumentar o nosso compromisso, que a próxima tem que ser tão boa quanto todas que vieram. Está difícil a coisa, está difícil a coisa. Manter esse padrão que veio até aqui, né? Um abraço para vocês e muito obrigado pela oportunidade. Valeu, abraço, pessoal. Obrigado. Muito boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite, abraço. Pessoal. Maravilha. Obrigado. Podem abrir os microfones se quiser aí, Carlos, Rogério, Rosane, Sandra. Grande abraço. Obrigadão aí, Luiz Felipe, que tá na moita. Verdade. Valeu, Luiz Felipe. Obrigado. Eu agradeço por mais uma noite dessa maravilhosa. Obrigado, parceiro. Valeu. Obrigado, Felipe. Grande abraço. Certo.